E se tudo aquilo que nos ensinaram sobre dinheiro estivesse, na verdade, errado? O livro Pai Rico, Pai Pobre parte exatamente desta ideia. Imaginem ter dois pais, duas figuras de referência, a dar conselhos completamente opostos. De um lado, um pai com um doutoramento, sempre com dificuldades financeiras. E do outro, um mentor que nem sequer acabou a escola, mas que se tornou milionário. Vamos lá desconstruir as mentalidades que os separavam. E a diferença começa logo aqui, de forma bem clara. O pai pobre costumava dizer: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Já o pai rico tinha uma visão completamente diferente. A falta de dinheiro é a raiz de todos os males. Esta oposição, como vamos ver, não é apenas sobre dinheiro. É sobre como encaramos a vida, com medo ou à procura de oportunidades. Então, para contextualizar, o pai pobre era o pai biológico do autor, Robert Kiyosaki. Era um homem super inteligente, um académico que acreditava no caminho tradicional: estuda, arranja um bom emprego e terás segurança. Já o pai rico era o pai do seu melhor amigo. Era um empresário que nunca terminou o liceu, mas que percebia, na prática, como é que o dinheiro funcionava. Dois mentores, dois caminhos e duas visões do mundo totalmente opostas. E aqui está, talvez, a chave de tudo. Uma diferença de mentalidade que se resume a uma frase. O pai pobre dizia muitas vezes: não posso comprar isso. E pronto, a conversa morria ali. É uma afirmação que, no fundo, desliga o cérebro. Por outro lado, o pai rico fazia a pergunta: como posso comprar isso? Esta pergunta obriga o cérebro a trabalhar, a procurar soluções, a ser criativo, abre portas em vez de as fechar. A primeira grande lição do pai rico não foi sobre ações ou imóveis, nada disso. Foi sobre uma armadilha invisível em que a maioria das pessoas vive. Um ciclo vicioso de trabalhar, pagar contas e voltar a trabalhar. Aquilo chamava a corrida dos ratos. E a lição começou de forma muito prática, com uma oferta de trabalho. 10 cêntimos por hora. A sério? Para limpar latas? Parece quase uma anedota, não é? Mas era essa mesma a intenção. O pai rico queria que eles sentissem na pele a frustração de trabalhar arduamente por um salário miserável. A frustração era a verdadeira professora. E por que é que caímos nesta armadilha? Bem, o pai rico tinha uma explicação muito clara. Ele dizia que a vida da maioria das pessoas é controlada por duas emoções muito básicas: o medo de não ter dinheiro para pagar as contas e o desejo de comprar todas as coisas fantásticas que o dinheiro permite. E este é o padrão da tal corrida dos ratos. Primeiro, o medo de não ter dinheiro leva a trabalhar. Depois, o salário chega e com ele vem o desejo de gastar. Então, gastamos. As despesas aumentam para acompanhar os nossos desejos e, de repente, o medo volta. É como uma roda de hamster financeira. Corremos cada vez mais rápido, mas sem nunca sair do mesmo sítio. Então qual foi a solução do pai rico? Uma coisa completamente contraintuitiva. Mandou-os trabalhar de graça. Parece loucura, mas ao tirar o salário da equação, ele forçou-os a pensar de forma diferente. Em vez de se focarem em pedir um aumento, eles começaram a olhar à volta e a ver oportunidades. E viram uma. Usaram as revistas de banda desenhada que a loja deitava fora para criar uma pequena biblioteca. Pela primeira vez na vida, não estavam a trabalhar pelo dinheiro. O dinheiro estava a trabalhar para eles. Ok, se a corrida dos ratos é o problema, a literacia financeira é a cura. E a segunda lição é mesmo a base de tudo. É sobre aprender a falar a linguagem do dinheiro. Parece demasiado simples para ser verdade, mas segundo o pai rico, a grande diferença entre a riqueza e a pobreza resume-se a conhecer e a aplicar uma única regra. Uma distinção tão simples, mas que muda completamente o jogo. E a regra é esta. Um ativo é simplesmente algo que põe dinheiro no nosso bolso. É só isto. Não interessa o que é, se é uma ação, um imóvel que está arrendado ou uma ideia que gera rendimento. Se gera dinheiro, é um ativo. Simples, direto e incrivelmente poderoso. E claro, o oposto é igualmente simples. Um passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do nosso bolso. Um carro, um crédito pessoal, a subscrição daquele serviço que nunca usamos. E aqui é que está o grande problema. A maioria das pessoas passa a vida inteira a comprar passivos, a pensar que está a comprar ativos. Olhem para este esquema. Isto representa o fluxo de dinheiro típico da classe média. O salário entra pela porta da frente e sai imediatamente pela porta dos fundos. Vai para pagar impostos, a prestação da casa, a do carro, o dinheiro quase não para. Ele trabalha para o governo, para o banco, para toda a gente, menos para a pessoa que o ganha. Agora vamos ver o outro lado, o fluxo de caixa dos ricos. Aqui, o dinheiro não vem principalmente de um emprego, mas sim da coluna de ativos. Esses ativos geram rendimento, que é usado para quê? Para comprar mais ativos. É um ciclo virtuoso, uma bola de neve que constrói riqueza de forma quase automática. E esta frase resume a diferença fundamental na perfeição. A maioria das pessoas compra ativos a pensar que são ativos. E qual é o maior exemplo disto?
A casa própria. Para a maioria, a casa não põe dinheiro no bolso. Pelo contrário, tira dinheiro todos os meses com a prestação, os impostos, a manutenção. É o passivo número 1 da classe média. Certo. Então já percebemos a teoria. Ativos são bons, passivos são maus. Mas como é que se constrói essa coluna de ativos na vida real? A terceira lição é sobre isto mesmo, focarmos-nos em construir o nosso próprio negócio. E não estamos a falar da nossa profissão. E esta é uma ideia-chave, que pode mudar a nossa perspectiva. A nossa profissão é aquilo que fazemos para ganhar um salário. É o que paga as contas no fim do mês. O nosso negócio é a nossa coluna de ativos, aquilo que constrói a nossa riqueza a longo prazo. Podemos ser médicos ou professores de profissão, mas o nosso verdadeiro negócio são os nossos investimentos. O nosso verdadeiro negócio são coisas que trabalham para nós 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mesmo quando estamos a dormir ou de férias. Coisas como ações, imóveis para arrendar, propriedade intelectual. Estes são os verdadeiros motores da independência financeira. A estratégia, na verdade, é bastante simples e direta. A ideia não é largar o emprego amanhã. Pelo contrário, é manter o emprego, mas deixar de trabalhar apenas para pagar contas. É usar o salário como a principal ferramenta para comprar ativos. Cada euro que vai para a nossa coluna de ativos é um funcionário que contratamos para trabalhar para nós. No final de contas, o livro resume tudo a isto: uma escolha. Uma escolha entre o caminho da aparente segurança e o caminho da verdadeira liberdade. O autor usa este poema lindíssimo de Robert Frost para ilustrar a sua própria escolha. De um lado, tínhamos o caminho bem sinalizado do pai pobre. Segurança, um salário estável e, claro, a corrida dos ratos. Do outro, o caminho menos percorrido do pai rico, o da educação financeira e da construção paciente de ativos. E assim, a pergunta que estas lições nos deixam é esta: que caminho é que cada um de nós está a construir? O caminho da multidão? O caminho que toda a gente segue? Um caminho próprio focado em criar e cuidar do nosso próprio negócio? A resposta, como o poema sugere, pode mesmo fazer toda a diferença.